E hoje a gente vai falar de um iPhone que, mesmo não sendo mais vendido novo pela Apple, ainda aparece com muita força nas buscas e nas dúvidas de compra, ou seja, o iPhone 13 base. E isso, já diz bastante coisa, porque quando um aparelho continua sendo aí procurado mesmo depois de sair de linha, é porque tem um motivo bem claro. Ele ainda entrega um conjunto que faz diferença no uso real. E atualmente o iPhone 13 é encontrado principalmente no mercado de usados, recondicionados ou em alguns estoques específicos de recondicionados também. E ao longo desse vídeo, a ideia é analisar o iPhone 13 com calma, olhando para design, desempenho, bateria, câmeras, para entender por que ele ainda aparece como uma das opções relevantes, mesmo ele sendo um smartphone fora de linha da Apple. O iPhone 13 segue um visual que a Apple consolidou, com laterais retas, corpo em alumínio e traseira em vidro. É um smartphone compacto, bem resolvido e confortável na mão, principalmente para quem não gosta de celulares com telas muito grandes, por exemplo. O tamanho ajuda bastante no uso com uma mão só, algo que hoje já virou quase que um diferencial. Ele passa uma sensação de solidez, sem exageros, e continua com um design que, eu vejo que envelheceu bem. Não parece um aparelho antigo quando comparado com os modelos mais novos. Obviamente que a linha 17, 16, enfim, teve uma mudança interessante. E a tela do iPhone 13 tem 6,1 polegadas com tecnologia Super Retina XDR. A qualidade é muito boa, o brilho é forte, cores equilibradas e uma ótima definição também atualmente. E ela não tem a taxa de atualização de 120 Hz, mas no uso diário, dificilmente vira um problema se você está vindo de iPhones mais antigos, que é o que eu imagino que seja você. E a fluidez do sistema, junto com a otimização do iOS, faz com que a experiência seja mais natural e agradável na maioria do tempo. E é uma tela mais pensada para consistência do que para impressionar com ficha técnica. Indo para desempenho e iOS, o iPhone 13 vem equipado com o processador A15 Bionic, que ainda hoje entrega desempenho mais do que o suficiente praticamente para qualquer tarefa. Aplicativos abrem rápido, o sistema responde bem e o comportamento do aparelho é bem previsível. Mesmo em jogos, edição básicas de vídeo ou multitarefa, o iPhone 13 mantém estabilidade e um controle térmico interessante. Não é um celular que sofre com quedas de desempenho no uso prolongado. A integração com a iOS é um dos pontos também que mais sustentam esse modelo ao longo do tempo. É um conjunto que transmite confiança para quem pretende usar o aparelho por vários anos sem se preocupar com limitações ali cedo demais. E o iOS roda de forma bem estável e bem integrada ao hardware. O sistema é fluido, organizado e mantém um padrão de funcionamento consistente ali no dia a dia. A navegação está rápida e os aplicativos respondem bem. E a experiência se mantém ali previsível, mesmo com o uso prolongado. E as atualizações continuam chegando para esse smartphone, o que ajuda a manter ele bem seguro, e é uma ideia de que ele está atual e funcional aí por mais alguns anos. E no uso real, o iOS no iPhone 13 prioriza a estabilidade e a simplicidade, entregando experiência bacana, sem exigir ajustes ou configurações complexas. E a integração com o ecossistema da Apple também permite alternar entre tarefas e dispositivos, copiar e colar conteúdos e manter tudo sincronizado de forma automática. Recursos como Face ID funcionam de forma rápida e confiável para desbloqueio e autenticação em aplicativos de bancos, por exemplo. O sistema de privacidade é bem integrado, com controle claro de permissões e notificações sobre o uso de dados por aplicativos. E tem também funções práticas como widgets, modo focus e organização inteligente de notificações, que ajudam a manter o uso mais fluido e menos disperso ao longo do dia. Então, o sistema está bem completinho. E são recursos que operam em segundo plano, mas que contribuem para uma experiência mais organizada, segura e consistente ali no uso do smartphone. E o melhor ainda que eu vejo que o mantém atualizado é a presença do MagSafe, recursos que estão disponíveis em iPhones mais novos, por exemplo. Ou seja, tem vários acessórios e baterias que conectam de forma rápida e prática a traseira do iPhone. E além disso, ele tem NFC, que dá para cadastrar o seu cartão de crédito ou débito e fazer pagamentos por aproximação usando o seu smartphone super de boa e fácil. E agora a gente vai para a bateria. E a bateria do iPhone 13 é correta para a proposta desse smartphone. Ela aguenta bem um dia de uso moderado, com redes sociais, vídeos, navegações e chamadas. Não é uma bateria pensada para sobrar muita carga no final do dia, mas também não costuma decepcionar. No uso real, o consumo é estável.
é previsível, o que ajuda a manter bastante a rotina. E aqui vale sempre observar a saúde de bateria, principalmente ao comprar um smartphone desse usado. Com a saúde acima de 80%, a autonomia se mantém muito próxima do esperado para a maioria das pessoas. Abaixo disso, é algo que pode impactar diretamente a experiência ao longo do dia. Então, a sugestão é: comprou abaixo de 80%, já considere a troca e peça um descontinho, porque eu acredito que você vai precisar de fazer a troca dessa bateria. Ainda mais se quiser mais autonomia e mais velocidade e mais desempenho no iPhone. E outro ponto, que o iPhone 13 base conta com o 5G, garantindo compatibilidade com redes móveis mais atuais e um melhor desempenho em navegações, downloads, streams de acordo com a cobertura de sua operadora. E são recursos que, não chamam atenção isoladamente, mas que fazem diferença ali no seu uso diário e mantém o iPhone 13 atualizado nesse aspecto. E falando agora do conjunto de câmeras do iPhone 13, ele surge como uma proposta bem equilibrada. A câmera principal gera boas imagens com boa nitidez, cores naturais e um processamento que funciona muito bem em diferentes condições de luz. Em ambientes bem iluminados, as fotos saem prontas, com bom alcance dinâmico e definição suficiente para redes sociais, registros pessoais e usos mais exigentes. Mesmo em situações de luz mais desafiadoras, o comportamento da câmera vejo como estável, muito bom, tá? O modo noturno atua de forma controlada, preservando detalhes sem exagerar no pós-processamento, o que ajuda a manter um resultado mais natural nas suas imagens. E a câmera grande angular amplia as possibilidades de enquadramento, sendo especialmente melhores em fotos de grupos ou ambientes maiores. Ela também tem uma boa coerência de cores em relação à câmera principal e apresenta uma nitidez adequada dentro da proposta desse smartphone e dessa câmera. Em boa iluminação, o resultado sim é muito bom. E já em ambientes mais escuros, é uma lente que funciona melhor com mais cuidado no enquadramento, mas ainda assim entrega imagens utilizáveis. Já em gravações de vídeo, o iPhone 13 continua sendo um dos modelos bem confiável da Apple também. Ele grava em 4K, por exemplo, com uma ótima definição e uma estabilização que funciona muito bem, tá? Muito boa mesmo para gravações nas mãos, por exemplo. E essa estabilização ajuda bastante em vídeos do dia a dia, caminhando, gravando rapidamente ou sem apoio, resultando em imagens mais suaves e mais controladas. E um outro recurso presente é o modo cinema, que adiciona também um desfoque automático aos fundos do vídeo, simulando uma profundidade de campo mais rasa. E ele funciona melhor em cenas mais iluminadas, tá? Então fica a dica. Difícil usar em condições de iluminação baixa. E no conjunto, o sistema de câmeras do iPhone 13 entrega resultados consistentes, tanto em vídeo quanto em foto, priorizando a facilidade de uso, estabilidade e previsibilidade no resultado final. E no uso geral, o iPhone 13 se mostra um excelente aparelho e equilibrado. Ele tem um tamanho confortável para pessoas que querem um smartphone menor, desempenho que ainda sobra, câmeras confiáveis e um sistema que está aí muito bom atualmente. Vejo que não é um smartphone que tenta se provar o tempo todo, mas acaba convencendo justamente pela consistência. Por isso, mesmo depois de algumas gerações de iPhones lançados, o iPhone 13 base continua fazendo sentido para quem busca um iPhone funcional, estável e sem excessos. Mas e você? Em qual iPhone está de olho? Deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder. O vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!